A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Nesta terça-feira, 7h30 da manhã, nós estamos aqui abordando mais uma vez a nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas. Um frio de 5 graus agorinha mesmo. Irmãos, estamos aqui congelando, mas fazendo conteúdos para nossa querida Irmandade, assim que for ligar o celular, receber as notificações, juntamente conosco abordar os assuntos concernentes à obra de Deus. Nós temos um áudio maravilhoso, irmãos, e creio que esse áudio vai ao encontro de cada um de nós, irmãos. Cada um de nós. Mas antes de começar esse vídeo, eu peço para nossa querida Irmandade, dê um joinha, irmãos, comentem, vá lá no sininho, apertem todos os vídeos. O YouTube, ele não está avisando a nossa querida Irmandade, né? E esse vídeo nós vamos abordar ele, irmãos, referente à obra de Deus e referente, irmãos, algo que está em nossas casas, algo que perturba, o inimigo pegando brecha na vida do povo de Deus. Irmão, nós temos que vigiar. Esse áudio que nós vamos colocar aqui é um áudio completo, mas aonde testifica o que atrai espírito para dentro de uma casa. Isso, irmão. Às vezes nós vamos visitar alguém e nós não sabemos ali dentro, né, o que é que tem. Temos que entrar na casa, pode ser de quem for, de parente, de não parente, de irmãos, na santa comunhão, porque nós não sabemos o que está lá. Irmãos, o inimigo, quando ele faz ninho no local, é terrível. Ele joga o pai contra o filho contra o pai, usa de um animalzinho que é inocente, mas usa para que a família entre em guerra, né, irmãos? E às vezes nós no olho do Espírito, né, se nós pudesse perceber o que é que está perturbando o povo de Deus, né? Irmão, perturba, irmãos, porque o inimigo, ele é astuto, né? E nesse áudio nós vamos ver aqui, irmão, nesse vídeo, um vídeo de uma pessoa que não é da igreja, logicamente, mas eu vou usar esse áudio porque, irmãos, porque acontece também com cada um de nós que estamos na congregação. E nós sabemos que quando nós adentramos em uma casa, ali há algo, às vezes até nós fazemos idolatria, guardamos algo, roupas. Quando a gente ganha uma roupa, a gente ouviu um cooperador falando que quando ele ganha alguma roupa usada, ele ora sobre a roupa. Irmãos, e eu até achei estranho, né? Mas ali nós não sabemos, né? Roupas é algo, o que tem ali contido naquela peça, né, irmãos? O inimigo, ele se esconde, irmãos, em tudo, irmão. Em quadro, se esconde em tudo. Basta nós saber. E não adianta alguém ir profetizar na casa do irmão, da irmã, e começar a apontar. Não, tem que deixar o dono da casa que Deus mostra para ele. E nós também aqui vamos abordar sobre plantas. Muitos irmãos, muitas irmãs gostam de planta, né? E às vezes entra alguém na nossa casa e aquela planta que nós tanto gostamos, né? Uma vez uma irmã entrou na casa de uma serva de Deus e ela tinha um vaso daqueles bonitos de pimenta, né? Com as pimentas vermelhas, e lotou de pimenta. E a irmã entrou na casa da outra e olhou para a pimenta e disse: olha que vaso lindo, eu nunca tinha visto um vaso daquele. Irmãos, impressionante que assim aquela pessoa saiu da casa, murchou o pé, foi para o lixo, nem colocando água. Então nós podemos, às vezes a culpa não é da pessoa, mas é o que acompanha a pessoa. Vamos ouvir esse áudio, irmãos. No finalzinho, tenha paciência, mas nós vamos aprender muitas coisas, viu? É um áudio de um pastor, mas
tem aí contido algo é cultura de outra igreja, né? Da questão de ungir um quarto, ungir outro. Quando nós vamos mudar para alguma casa, ou a gente praticamente estamos sendo perturbados por espíritos, a maioria da Irmandade chama algum irmão para fazer uma oração em sua casa, né? Aquela oração é feita em nome do Senhor Jesus e é feita de joelhos, uma oração só. E o inimigo bate de reto, sai por 7 caminhos. Já em outras igrejas, eles acham por necessário ungir, né, um quarto, outro quarto. Ali, então, é a cultura da igreja deles. A unção nossa é só para salvar o doente, para libertar. Né, irmãos? Então, preste bem atenção nesse áudio. Olha só que coisa forte. Irmãos, vocês acreditam que existem objetos que, se nós colocarmos dentro da nossa casa, aquilo pode atrair coisa ruim, aquilo pode atrair espíritos malignos, pode abrir uma brecha no mundo espiritual para que o mal entre dentro do seu lar? Olha, eu acabei de assistir um vídeo aqui de um pastor que ele foi visitar a casa de um casal. Ele foi fazer uma oração por eles, só que lá dentro da casa Deus revelou algo profundo e escondido. E aquilo foi revelador. Até a irmã que pediu oração daquele casal, ela ficou surpresa porque era uma mulher de oração. Olha, irmãos, eu preciso falar uma coisa para vocês. Tem muitos lares, inclusive de cristãos com pessoas que oram, mas que tem algo lá dentro que está atraindo coisa ruim. Sabe, muitas vezes a nossa vida, ela não prospera. Muitas vezes parece que algo falta acontecer de bom. É como se você estivesse a ponto de alcançar algo novo, algo bom, mas parece que algo puxa o seu tapete. Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com certos objetos. Eu vou trazer um ensinamento valioso aqui nesse vídeo, por isso eu peço que você fique até o final, porque eu vou contar aqui agora também um testemunho muito rápido antes da gente assistir esse vídeo. Inclusive, eu me lembro que quando eu me mudei de casa, a gente tinha construído uma casa, eu com a minha esposa, e nos primeiros dias parecia alguma coisa ruim no ambiente, sabe? Parece que o ar estava pesado. E aí, irmãos, nós chamamos algumas pessoas para orarem junto com a gente e, de repente, uma irmã falou a seguinte: olha, ali no corredor eu estou vendo uma coisa muito pesada, um vulto, um espírito maligno. E aí, irmãos, nós fomos chegando à conclusão que era um lugar onde passava muita gente que participou daquela obra, sabe? A gente não viu nenhum objeto específico, mas foi um ambiente ali que estava pesado porque talvez alguém tenha desejado mal contra nós, talvez alguém tenha tido inveja. Sabe essas coisas que você acha que não pegam em você, não te atrapalham, mas na prática nem sempre é assim. Irmãos, foi só a gente começar a repreender todo pensamento negativo que foi levantado contra, toda palavra negativa que foi lançada contra a nossa família, e nós começamos a repreender essas coisas, e a partir dali o ambiente ficou limpo. Sabe, irmãos, eu vou mostrar para vocês que isso, ele realmente está na Bíblia. Isso não é algo que é somente místico, mas isso está fundamentado na palavra, tá bom? E eu vou contar aqui agora um testemunho que eu falei para vocês antes de eu me converter. Quando eu me converti, eu tinha 18 anos e antes disso eu gostava muito de desenhar. E eu gostava também de pintar quadros. Eu pintava, lógico, paisagens, flores, florestas, mas eu gostava também de pintar coisas místicas, demônios, vampiros. Eu pintava gnomos, bruxos, irmãos. E alguns desses quadros eu coloquei na moldura e coloquei lá dentro de casa. Só que aí passou um dos anos e eu me lembro que chegou o período do carnaval e eu pensei assim, eu não vou pular carnaval porque agora eu sou cristão. Eu vou ficar aqui dentro de casa. Só que a minha família, eles foram viajar para outro lugar, para outra cidade. A cidade dos meus avós, e eu ia ficar sozinho dentro de casa. Mas, irmãos, eu fiz uma oração e eu falei, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu vou para lá ou você quer que eu fico aqui em casa? E poucos minutos depois, um irmão da igreja me chamou para ir num retiro espiritual. E eu decidi ir de última hora nesse retiro. Vocês não sabem o que aconteceu, irmãos? Naqueles dias de carnaval, entraram bandidos lá em casa, ladrões.
E eles fizeram uma bagunça e foi terrível, foi muito triste ver toda aquela cena. Destruíram tudo, irmãos, porque eles tiveram dias ali para fazer a baderna deles. Roubaram muitas coisas. Resumindo, sabe o que eles fizeram? Eles rasgaram aqueles quadros meus que estavam na parede e rasgaram. E quando eu voltei do acampamento evangélico e eu fui lá na casa e eu vi aqueles quadros rasgados, naquela hora foi como se Deus falasse comigo: olha, eu tô te dando um livramento, não convinha você deixar esses quadros dentro de casa. Só que, irmãos, dentre todos aqueles quadros que eu tinha lá em casa, um quadro ficou para trás. E esse quadro, se eu não me engano, era de um vampiro. E esse quadro eu pensei: esse eu vou guardar, esse aqui eu não abro mão dele, sabe? E aí, irmãos, eu deixei ele em casa e a gente reformou a casa, tudo tal. Só que aí passou o tempo. Um dia eu estava lendo um livro chamado O Homem do Céu, que é do irmão Yun. E é um livro maravilhoso, irmãos, de um chinês que foi perseguido e Deus fez coisas grandiosas através dele. Enquanto eu estava lendo aquele livro, me veio no coração muito forte de eu pedir perdão por todos os meus pecados e também por alguma coisa do passado, que talvez eu estivesse guardando na minha vida e que aquilo estava impedindo as bênçãos de Deus. Irmãos, eu me lembrei daquele quadro. E aí eu pensei: eu vou ter que abrir mão desse quadro. Eu gostei muito dele, deu trabalho para pintar, mas eu peguei aquele quadro e eu simplesmente coloquei ele no lixo. Eu rasguei ele e coloquei no lixo. Irmãos, no dia seguinte, no café da manhã, a minha irmã comentou: gente, não tinha um quadro ali no corredor? E eu falei: é o seguinte, eu rasguei esse quadro e coloquei lá no lixo. E ela falou assim: graças a Deus. Eu falei: nossa, por quê? Ela falou: graças a Deus, porque ontem eu passei ali no corredor, na hora que eu olhei para o quadro, me viu uma coisa tão ruim, uma sensação tão ruim na hora que eu olhei para o quadro, e agora eu estou muito feliz de saber que esse quadro não está lá mais. Sabe, irmãos, naquela hora eu entendi que realmente objetos, eles podem atrair o mal. E quando eu falo mal, são demônios mesmo, são espíritos malignos, entendeu? Isso pode abrir um portal espiritual. Por isso eu vou colocar aqui agora um vídeo e no final eu vou te contar um outro testemunho também, porque graças a Deus eu tenho muitos testemunhos. E esse testemunho que eu vou te contar no final, você vai ficar impressionado e tem tudo a ver com esse homem aqui. Mas vamos assistir agora, presta muita atenção, olha só. Eu fui numa casa para orar por uma família, há muitos anos atrás. E quando eu entrei na casa, a primeira coisa que eu vi já, o muro era baixinho assim, um muro bem baixinho mesmo. Eu tenho 1,79 m, 1,80 m, então o muro deveria ter 1,76 m, 1,70 m e pouco. Ficava abaixo do meu olho. Então eu conseguia ver. Quando eu cheguei próximo da casa da pessoa, presta atenção, quando eu cheguei eu vi como se na minha cabeça era uma pessoa que tinha entrado. Eu falei: alguém ficou com vergonha, alguém tá ali e entrou. Mas aí a pessoa abriu o portão, nós entramos e era um casal de senhores assim de 60 e poucos anos, tal. Eu falei assim: só estão vocês aqui? Só estão vocês aqui? Sim, pastor, só estamos nós em Santo Paulo. Eu falei: só vocês? Eu falei assim: mas quem estava no portão aqui na porta que entrou? Ela olhou para ele assim, ele olhou para ela: ué, ninguém, só tem nós dois aqui, nós estávamos na cozinha. Aí eu: tá. Aí falei: vamos orar para começar, vamos? Aí peguei a mão dele: vamos fazer aqui. Estava comigo mais um pastor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, consagramos essa casa a ti, entramos aqui no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Aquela oração protocolar, né? Mas que tem que ser feita para que haja justamente a sua entrada ali seja anunciada, ok? Coloca os teus anjos aqui conosco, que o Espírito Santo venha nos orientar, abrir nossas mentes, nossos olhos. E aí eu falei assim: Senhor, tudo que está oculto aos olhos humanos, eu peço que me revele agora e que os meus olhos estejam todos, sim, cúpens, também todos os meus olhos estejam totalmente abertos. Eu não quero ser omitido em nada. Espírito Santo, eu dou abertura para que você possa fazer os meus olhos funcionarem no mundo espiritual. Fiz uma oração mais ou menos assim e começamos a orar. Quando eu fiz isso, a gente estava na sala assim. Aí tem um corredor. Nesse corredor tem um quarto para cá, a cozinha para cá e de frente o banheiro. Aqui é um banheiro de visita, do visitante, é um lavabo. Quando olhei para o banheiro, eu vi passando para o quarto. Eu falei: de quem é aquele quarto? Ah, aquele quarto é do meu filho, mas ele só vem uma vez por mês. Ah, é do seu filho? É. Posso ir lá orar? Pode. Quando eu chego no quarto, presta atenção, quando eu tô no quarto, tá lá o bicho. O que ele fez? Passou por entre o banheiro, é claro, né? Porque ele, saiu do quarto, passou na distância do banheiro, foi pra cozinha, orei selando aquele lugar, passei pelo banheiro selando aquele lugar, falei: vamos pra cozinha. E eles ficaram me olhando assim. O pastor falei: o que foi, pastor? Falei: vamos pra cozinha agora. Olha aí, irmãos,
Aí, na cozinha, em nome de Jesus, eu proíbo agora todo espírito maligno contrário. Aí, bum, da cozinha foi pro quintal de trás. Quintal de trás tinha o quê? Um cachorro. O que aconteceu? Cala a boca, Rex. Eu não sei se era um Rex da vida. Cala a boca, Rex, cala a boca. E o Rex, ele na casinha, assim, ó, olhando pro horizonte, assim, ó. E o que acontecia, no muro deles, assim, tinha um pé de goiabeira. Se não era goiabeira, era romã, goiaba, romã. E o que acontece, o bicho tava ali em pé e o cachorro, Senhora, pode me dar uma água? Vocês podem ver, vamos tomar. Se ela tiver um café, eu aceito. Aí chamei o pastor, falou assim, pastor, ali naquele pé de goiaba ali, o espírito tá ali. Ele falou, é mesmo? Falei, olha como é que o cachorro tá. O cachorro olhava pra gente assim, ó. Aí virava, falei, ele tá ali. Olha aí, os animais sentem, né, irmãos? Aí eu peguei o óleo, fui ungindo a cozinha, fui ungindo os umbrais, dei a volta na casa. A casa não era germinada, era uma casa, né, que tinha um metrinho pra cada lado. Comecei a orar nisso, gente. Aí eu falei, olha, minha irmã, deixa eu explicar pra vocês aqui. Eu falei assim, olha, eu não sei como é que tá seu filho, eu não sei o que tá acontecendo com o seu filho, mas nós vamos morar aqui agora pra saber o que tá ocorrendo. Por quê? Há um espírito. Eu expliquei pra eles, olha, o que você viu entrando na sua casa era o demônio. Ela, nossa, pastor, mas a gente aqui ora, a gente aqui fecha as brechas, porque eu falei, não, minha irmã, calma, querida irmã, calma. Minha irmã, eu não estou dizendo o que é a irmã e o irmão, por favor. Como a irmã falou, ela estava sentindo opressão, ela estava sentindo como se um vulto passasse, o irmão também às vezes passava mal. Então nós fomos lá para entender isso. E eu expliquei para ela, falei, eu sei que não tem a ver com vocês. Tem a ver com o quarto, o primeiro lugar que ele quis se abrigar foi o quarto do seu filho, que não mora aqui com vocês, de forma comum, e ele tá lá fora agora. Aí ela falou, então expulsa ele daqui, tira ele daqui. Eu falei, olha só, o problema não é tirar ele daqui. Há alguma coisa aqui que prende ele aqui. Só que eu fui falar com Deus e Deus falou que vocês vão orar, que vocês vão pedir, e que Deus vai mostrar para vocês o que tá na casa de vocês e faz esse demônio estar aqui. Aí nós oramos, eu falei, não vai entrar na sua casa, pode deixar que aqui dentro do lar não vai entrar, ele vai ficar restrito a um território externo. Fomos no portão, fizemos tudo, oramos pelo cachorro, orando pelo dog para que ele também não fosse setado, tá? Passaram-se 5 dias, aí encontrei a irmã, isso foi numa segunda, terça, quarta, quinta, numa terça. Mano, chegou no domingo, ela de manhã, pastor, preciso falar com o senhor, pelo amor de Deus. Não faz nada sem falar com a gente, pelo amor. Ela meio atribuladinha, uma irmãzinha baixinha assim, mas muito atribulada, mas gente boa demais. Pastor, preciso falar com o senhor, por favor. Olha, pastor, eu vou dizer o que aconteceu. O senhor foi embora e eu fiquei ali em casa, falei, não aceito, como é que pode meu filho? Barará, darará, barará, 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 barará. E aí, o que acontece, ela disse que orou, falou, Senhor, poxa, o que está oculto? O que meu filho está fazendo lá fora? O que está acontecendo? Isso, aquilo, outro. De repente, ela falou, revela, Deus, mostra o que está acontecendo, o que tem, o que está... E ela foi dormir. No dia seguinte, ela disse que estava varrendo a casa, arrumando a casa, para resumir. E algo chamou a atenção dela. No quarto do filho, ele tinha uma pequena estante, assim, né? Uma estantezinha de livros. Um rapaz estudioso, acho que estava na capital, estava fazendo universidade, faculdade, trabalhando. E ela foi e olhou assim e viu um livro. O olho dela diz que tinha vários livros e eu também, sinceramente, estive dentro do quarto e eu fiquei tão focado num demônio, para aquela sombra indo para lá e para cá, que eu não me liguei na biblioteca do menino lá, do rapaz. E ela diz que o olho dela bateu num livro, São Cipriano. Ele pegou emprestado de um amigo, o amigo falou assim, cara, lê esse livro aqui, tu vai gostar, isso não tem nada a ver, barará. E ele trouxe o livro de São Cipriano e deixou na casa. Você entendeu? Ela disse que pegou, ligou para ele, fulano, que livro é esse? Que livro é esse que só tem bruxaria, só tem invocação do mal? Ela abriu o livro e falou, meu Deus, misericórdia. E o livro estava no quarto dele. O livro de São Cipriano estava lá no quarto dele, em cima, em suma, só para que você entenda, a casa, ela te mostra detalhes, a infiltração, a elétrica, a variação dos animais, planta, quem tem muita plantas, elas sofrem, a planta ela começa um ser biológico muito frágil, a
planta não te protege, presta atenção. Quem tem muitas plantas tem alertas, não tem protetores. Quem nos protege é o nome de Jesus, o sangue de Jesus e o Espírito Santo. E esse nos protege, ok? Mas as plantas são indicativos de energia espiritual. Quando você tem uma plantinha que está saudável, está com você, e de repente uma pessoa vai na sua casa, ou algo começa a acontecer com você, e as plantas começam a definhar e morrer no mesmo ambiente, sem mudança de temperatura, não tem mais sol, não tem mais chuva, não tem menos isso, menos água, você trata do mesmo jeito, você trabalha do mesmo jeito com a planta, ou seja, recebe a mesma quantidade de sol, recebe, e ela começa a definhar ou ter um comportamento diferente, meu irmão pode saber que as plantas estão te avisando, a própria vida, elas te avisam. Olha aí, irmãos, aqui a gente viu esse testemunho e que no caso foi um livro de São Cipriano, um livro de bruxaria, e o menino provavelmente não sabia, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente recebe, sabe? A gente ganha de presente, às vezes até um alimento. Irmãos, eu já ouvi cada história, sabe? A moça foi dar um bolo de presente e a irmã não orou, sabe? A gente só preciso orar. O que eu quero dizer é o seguinte, não precisamos ficar bitolados, tá bom? Ai, tudo agora é amaldiçoado, não vou tomar Coca-Cola porque é do alô, diabo, né? Se inverteu o nome Coca-Cola. Irmãos, quando eu me converti tinha muito disso, né? Mensagem subliminar, e daí eu comecei a ficar bitolado na época, sabe? Porque tudo era do diabo, tinha um sabonete que eu gostava muito, e eles falaram, olha, não usa não, porque o dono dessa empresa é satanista. Irmão, se a gente for querer saber a origem de tudo, a gente vai ver que tem muita coisa aí que não vem de Deus, mas a gente tem que simplesmente confiar no Senhor, precisamos sim orar. Isso é muito importante, porque quando você ora, Deus te revela, às vezes uma coisa que você acha que não tem nada a ver, nada demais, mas aquilo pode sim estar trazendo coisa ruim para sua casa, para sua vida, sabe? Às vezes uma pulseirinha que não está alinhado com o que a Bíblia diz, às vezes um objeto pequenininho, sabe? Às vezes um chaveiro. Irmãos, tem muito amuleto que a gente acha que não tem nada demais, é bonitinho, só que aquilo, irmãos, é uma idolatria, porque você está confiando que aquilo vai te trazer proteção. Irmãos, tem muita coisa que é idolatria. Lógico que principalmente a idolatria hoje está no nosso coração. Hoje você não vai ver imagens de escultura voltada para deuses. Você não vai ver uma imagem de escultura do deus Mamon, o deus do dinheiro. Mas o dinheiro pode estar no seu coração, entendeu? Então não é somente uma imagem de um santo, de uma entidade. Não é uma imagem apenas. Isso também porque Deus falou, não faça imagens de escultura de nada nesse mundo, debaixo da terra, acima do céu, está nos mandamentos de Deus, certo? Então, mas ao mesmo tempo a idolatria pode estar no seu coração. O que eu quero dizer é o seguinte, já que o vídeo hoje é sobre objetos amaldiçoados, nesse caso foi um livro, no meu caso que eu contei para você aqui, irmãos, o Espírito Santo vai nos dar discernimento e tem uma coisa muito importante que eu quero te falar. Talvez você está dentro de um lar, de uma casa, onde você é o único cristão convertido. Você é o único que agora tem a iluminação do Espírito Santo, conhece a palavra de Deus. Então o que você tem que fazer? Em primeiro lugar, respeite a crença das outras pessoas. Respeite aquilo que as outras pessoas acreditam. Sabe por quê, irmãos? Um dia eu fiquei tão triste. Chegou uma pessoa para mim e falou assim, pastor, você não vai acreditar, eu consegui o que eu queria. Eu falei, o que foi, irmão? O que aconteceu? Ele falou o seguinte, a minha mãe tinha uma imagem e bem grande lá em casa de um santo, e eu não gostava de forma alguma, sabe, pastor? E eu falei para minha mãe, ela tinha a crença dela, e sabe o que eu fiz, pastor? Esbarrei, caiu no chão e quebrou, graças a Deus, pastor. Irmãos, aquilo me entristeceu tanto, porque eu falei, irmão, você, de qualquer forma, você pecou, você foi contra a palavra de Deus que diz que nós devemos amar as pessoas, nós devemos simplesmente pregar o evangelho, mas quem convence é o Espírito Santo, você agiu na força do seu braço, e a Bíblia diz, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Sabe, irmãos, então, em primeiro lugar, não esqueçam disso. Respeitem as pessoas, aprendam a conviver, não apenas na sua bolha cristã, evangélica, mas conviva também com outras pessoas. Você não tem que concordar com elas, mas você tem que ter muito discernimento, respeito, aprender a conviver em sociedade, tá bom? Tem pessoas que não participam mais de almoço em família, perdem também momentos preciosos em família, porque simplesmente não concordam com eles. Irmãos, a gente tem que dar o bom testemunho, tá certo? Precisamos dar o bom testemunho. Mas voltando aqui a falar de objetos, a Bíblia diz lá em Atos capítulo 19, o versículo 19, olha só.
o que está escrito: muitos dos que praticavam magia reuniram todos os seus livros e queimaram publicamente. E calculado o valor dessas obras, achou-se que era cerca de 50 mil denários. Irmãos, era muito dinheiro. E esse povo decidiu queimar. Sabe que muitas vezes a gente se apega a bens materiais e a gente pensa: nossa, custou tão caro isso aqui. E aí você se esquece que na verdade a sua comunhão com Deus vale muito mais. Amém? É claro que isso aí não vai ser isso que vai impedir sua salvação, não. A única coisa que te impede de ser salvo é você não se arrepender dos seus pecados, não crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. É a única coisa. Mas, irmãos, tem coisas, pecados que realmente bloqueiam a nossa vida. A gente sabe do exemplo do Antigo Testamento em que um homem, ele decidiu guardar algumas coisas dos inimigos que eram os despojos de guerras. E Deus havia falado através de Josué: olha, nós vamos entrar no lugar, nós vamos vencer esse povo, mas vocês não vão tocar em nada. Nada do que é deles vocês vão guardar para vocês, porque são consagrados a demônios. Irmãos, esse homem decidiu guardar algumas peças de metal, uma capa. E aí, sabe o que aconteceu? Quando Israel foi enfrentar as próximas batalhas, eles começaram a perder batalhas, até que Deus revelou para Josué de que alguém estava escondendo algo, e Deus revelou que era uma família, irmãos, e aquela família foi morta. Sabe, muitas vezes a gente começa a perder batalhas, a gente não sabe, mas às vezes a gente está guardando coisas lá de trás que não convém mais, tá certo? Eu gostava muito de ouvir, por exemplo, rock and roll, rock pesado mesmo, antes de eu me converter. E esses CDs, que na época eram CDs, né? Lembra do CD? Esses CDs que eu tinha comprado de rock eram muito caros. Olha, pra época, nossa, eram CDs importados. Quando eu me converti, eu pensei: eu vou ter que abrir mão desses CDs, eu não vou conseguir ficar com eles, porque não combina mais comigo, não faz parte mais de mim. Irmãos, eu reuni todos esses CDs, eu peguei umas roupas, camisetas de rock que eu tinha, eu peguei também todos os gnomos que eu tinha dentro do meu armário. Eu tinha um altar dentro do meu armário, irmãos, com vela, incenso, eu tinha uma caveira de gesso, todos aqueles objetos que eu tinha, eu guardei tudo, irmãos, numa caixa. E aí sabe o que aconteceu? Chamei um amigo meu e nós fomos orar, e a gente começou a quebrar aquelas coisas, e vocês não vão acreditar, irmãos, dentro de alguns gnomos, fadas, bruxos que eu tinha, dentro deles tinham coisas estranhas, irmãos. Tinha areia, tinha pedaço de papel. Eu sei que talvez possa não ter nada demais, mas, irmãos, eu comecei a ficar numa alegria de saber que eu estava rompendo com as coisas do passado, porque a Bíblia diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já se passaram e que tudo se fez novo. Irmãos, eu comecei a pular de alegria. E aí sabe o que aconteceu? Esses irmãos que estavam orando comigo, a gente não se conhecia direito, eles acharam que eu tinha ficado endemoniado, porque eu não parava de pular, e eles começaram a repreender, e eu falei para eles: gente, para com isso, eu tô cheio do Espírito Santo, eu tô muito feliz de ter rompido com o meu passado. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: vale a pena a gente renunciar a qualquer coisa que for, mas primeiro, respeite a crença dos outros. Segundo, tenha o discernimento do Espírito Santo. Esse casal aqui, depois de 5 dias, Deus mostrou para aquela mulher, é como se Deus apontasse para ela aquele livro na estante, entendeu? Deus, ele pode apontar para você, ele pode usar alguém dentro da sua casa para te dar um toque: olha, aquilo ali não tá pegando bem, não convém ter mais aqui em casa, sabe? Então, só pra gente encerrar, irmãos, um último testemunho, porque nesse casal aqui, eles falaram que ele falou uma coisa interessante. O pastor falou o seguinte: olha, Deus me mostrou que quem vai descobrir qual é o objeto, o que está atraindo esse espírito maligno, é vocês, irmãos. Então Deus revelou para aquela mulher, certo? Eu me lembro que um dia uma mulher me chamou desesperada: pastor, vem aqui em casa, ora por meu marido, porque ele está com um espírito ruim, está endemoniado. Irmãos, eu fui lá naquela casa. Quando eu cheguei lá, eu fiquei impressionado de ver, porque esse rapaz era um homem grande e ao mesmo tempo ele estava apavorado, irmãos. Os olhos dele estavam muito arregalados. Ele enxergava uma coisa que nenhum de nós estava vendo, só ele via. Ele via um demônio atrás do armário, irmãos. E ele ficou apavorado com tudo aquilo, e naquela hora nós começamos a repreender, e a gente começou a expulsar, mas não saía daquele armário, irmãos, aquele demônio. E ele ficava morrendo de medo, irmãos. Vocês tinham que ver um cara muito grande, mas apavorado. E ele tentava se esconder assim atrás da cama, e ele ficava olhando, e ele falava assim: olha, tá lá, ele tá rindo de mim, ele tá rindo de mim.
expulsa aquilo. Irmãos, depois de tipo meia hora, 1 hora, a gente não conseguia expulsar. Até que eu orei e o Espírito Santo falou comigo: não vai ser vocês que vão expulsar. Ele vai expulsar esse mal da vida dele, tem que partir dele. Irmãos, então eu falei para ele: olha, Deus me revelou o seguinte, esse bicho aí ele não vai sair, é você quem tem que expulsar. Irmãos, naquela hora eu fui instruindo ele e ele falou: em nome de Jesus, saia da minha casa agora, em nome de Jesus eu te repreendo, em nome de Jesus. Irmãos, naquela hora eu aprendi uma grande lição. Sabe, muitas vezes a gente acha que é os outros que tem que vir aqui em casa orar, é os outros que tem que orar por nós. Mas, irmãos, Deus nos deu autoridade, em nome de Jesus, amém? E tem certas coisas que somos nós que precisamos tomar decisão. Naquela hora que aquele homem expulsou o demônio, ele foi embora. E não somente isso, Deus deu uma instrução para ele, para jogar fora as drogas que ele tinha escondido dentro de casa, porque ele estava mexendo com droga. Aquilo abriu uma porta para o inimigo, abriu uma brecha, e ele mesmo teve que jogar tudo fora, no vaso sanitário. Ele teve que abrir mão de tudo aquilo. Irmãos, tem coisas que vai ser nós que vamos ter que resolver. Deus nos deu autoridade em nome de Jesus, amém? Eu já contei aqui meu testemunho, eu tinha 8 brincos, eram tudo piercing. Na época era muito caro colocar um piercing. E Deus falou comigo, Deus foi me mostrando, irmãos. Então o que eu fiz? Peguei tudo, custou caro para mim, custou caro. Joguei tudo no vaso sanitário e dei descarga. Talvez para você vai te custar alguma coisa, mas, irmãos, isso tem valor diante de Deus. Então renuncie, faça o que for preciso. E não se esqueça de compartilhar essa mensagem, porque muita gente precisa ouvir isso. Sim, existem sim objetos que atraem maldição, atraem as forças ocultas do inimigo. Talvez algum livro, talvez algum objeto, não importa. O Espírito Santo vai te revelar, tá bom? É você quem vai ter que abrir mão disso. E faça tudo com sabedoria, com discernimento e com respeito às outras pessoas. E creia que Deus vai te dar vitória. E vai ser daí para melhor. Você vai só crescer espiritualmente, tá bom? Deus te abençoe. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor. Santo Deus, irmão. Santo Deus. Vocês ouviram aí, irmãos, o desfecho deste vídeo? Tiveram paciência de ficar até o final? O desfecho desse vídeo, irmãos. Santo Deus. Já aconteceu isso na sua casa, irmão? Fala para nós. Já aconteceu? Você já foi em alguma casa fazer visita? Estava nessa situação? Tinha uma irmãzinha jovem, né? Aí desse áudio diz que encontraram livros de São Cipriano, que vocês sabem que o livro de São Cipriano é pura bruxaria. E ali tem tudo. E o inimigo, o diabo, ele se esconde nessas partes, né? Então, irmãos, veja bem, eu quando era criança, eu ouvi um testemunho que tinha dentro da igreja várias crianças que não deixavam o pai e a mãe ouvir a palavra de Deus. E o pai e a mãe levavam a criança para o banheiro, beliscava, judiava da criança, porque queria ouvir a palavra, queria ficar ali pelo menos aquela 1h30. Um dia, o irmão falou que não ia mais para a igreja. E Deus mostrou para ele quem é que estava perturbando as crianças, fazendo as crianças chorar dentro da igreja. Ele viu um vulto andando do corredor em corredor e se transformava numa coisa horrível, horrenda, e beliscava as crianças. Irmãos, isso é testemunho lá da década de 70, mas a gente guarda até hoje. O mundo espiritual existe, irmão. Existe. Aqueles que acham que não existe, existe. O mundo paralelo. E também o nosso mundo espiritual dentro da graça de Deus, em questão de entrar no reservado de Deus, receber os seus mistérios, receber a revelação, também existe. Então aí nós colocamos um parâmetro de o mundo espiritual do bem e o mundo espiritual do mal. E nós estamos no mundo e temos que estar espiritual do bem. Ser íntimo de Deus, entrar no reservado de Deus, receber os mistérios de Deus, mediante alguém que faça algum jejum espiritual, algum que faça, por mais que nós somos errantes, mas tente se santificar. Porque viu, irmãos? Vê. O que vocês acharam desta parte? O que vocês acharam? Tem muitos que têm plantas, aquela espada de São Jorge,
para expulsar. Irmãos, o diabo chega ali e seca tudo. Quando ele pega uma pessoa, chega ali e seca tudo. Não vamos, né, colocar, que nem as pessoas do mundo, né, colocar confiança em amuleto e planta. Nossa confiança é lá em cima. É nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O que vocês acharam? Deixa aqui o comentário que vocês acham e Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Não se esqueça, deixa os pedidos de orações, comente e vá lá no sininho, aperte em todos os vídeos que o YouTube começa a avisar vocês que tem vídeo novos, tá bom? Deus abençoe, queridos. Até o próximo vídeo.